Oi, nono ano, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à minha primeira videoaula de matemática. Eu sou o Luiz Otávio e estou aqui para te ajudar a compreender melhor a matéria. Então, vamos começar a nossa videoaula. Equação polinomial do segundo grau é toda equação ou toda sentença matemática que pode ser representada pela expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde x é a incógnita, a, b e c são números e são chamados de coeficientes da equação do segundo grau. O termo segundo grau significa que a equação possui duas soluções como resposta. Por exemplo, x ao quadrado igual a 25. Tanto o número mais 5 quanto o número menos 5 são soluções dessa equação. 5 ao quadrado é igual a 25, menos 5 ao quadrado também é igual a 25. Logo, os dois valores são soluções dessa equação. X ao quadrado menos 3x mais 2, temos as soluções 1 e 2. Ou seja, 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 é igual a 1 menos 3 mais 2, que é igual a 0. E também 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2 é igual a 0. Onde 4 menos 6 mais 2 é igual também a 0. Logo, tanto o número 1 quanto o número 2 são soluções da equação do segundo grau. As equações do segundo grau são aquelas que apresentam em sua forma o expoente x ao quadrado. Elas podem apresentar quatro formas. Primeiro, aquela que tem apenas o coeficiente a, ou seja, ax ao quadrado. Exemplo, 3x ao quadrado igual a zero. Os coeficientes a e c, ou seja, 2x ao quadrado mais 9. A gente tem os coeficientes a e o coeficiente c, que é o 2 e o 9. Coeficientes a e b, ou seja, ax ao quadrado mais bx. Observe que você só tem apenas x ao quadrado menos 3x, o coeficiente 1 e o coeficiente da letra b, que é o menos 3. Ou então a equação completa, que apresenta o ax ao quadrado mais o bx mais o c, aonde você encontra os três coeficientes. No exemplo, você tem o coeficiente 4, o coeficiente menos 5 e o coeficiente menos 1,2. Exemplos embaixo. Você tem 2x ao quadrado, você tem apenas o coeficiente a, já que o b e o c não aparecem na equação. Segundo, x ao quadrado menos 4. O a vale 1 e o c vale menos 4. Não apresenta o coeficiente b. Terceiro, x ao quadrado mais 3x. Você tem o coeficiente a, que é o 3, o coeficiente b, que é o 3, mas não aparece o coeficiente c, logo é o 0. E o exemplo 4, que é x ao quadrado menos 5x mais 6, aparecem todos os três coeficientes. O 1, o menos 5 e o mais 6. As equações do segundo grau se classificam de dois tipos, completas e incompletas. Equações do segundo grau completas são aquelas que apresentam os três coeficientes, a, b e c. Exemplo, você observa que 2x ao quadrado mais 4x menos 8, aparece o coeficiente a, que é 2, o coeficiente b, que é 4, e o coeficiente c, que é o menos 8. X ao quadrado menos 5x mais 6 apresenta o coeficiente a, que é 1, o coeficiente b, que é o menos 5, e o coeficiente c, que é o mais 6. Equações incompletas são aquelas que pelo menos um dos coeficientes é zero, ou b ou c. Nesse caso, se você observar na expressão, na equação, você tem 3x ao quadrado menos 9, o a vale 3, o b não aparece, é 0, e o c é o menos 9. 4x ao quadrado mais 8x, você tem o coeficiente a, que é 4, o coeficiente b, que é 8, mas não aparece o coeficiente c, que é o 0. Algumas equações do segundo grau precisam ser arrumadas, ou seja, simplificadas para a forma da equação do segundo grau no termo normal. Nesse caso aqui, observe que você não tem a equação do segundo grau no seu termo geral, então nós temos que transformar para o termo geral. Nesse caso, apenas passamos o 7 para o outro lado da igualdade, e aí ela fica com a forma da equação do segundo grau na forma geral, aonde o a vale 1, o b é 3 e o c é o menos 7. No exemplo B,
você tem que multiplicar o x com os elementos de dentro do parêntese, onde você vai ter x ao quadrado menos 3x igual a 12. E aí passamos o 12 para o outro lado. E aí obtemos x ao quadrado menos 3x menos 12. E os coeficientes a é 1, o b é menos 3 e o c é menos 12. Aplicamos também a distribuição do x com o parêntese. Nesse caso, no exemplo C, você tem 2x ao quadrado mais x igual a 8x mais 5. E aí basta passar o 8 e o 5 para o outro lado da igualdade, obtendo 2x ao quadrado menos 8x mais x menos 5. Como resultado, 2x ao quadrado menos 7x menos 5, aonde o a vale 2, o b menos 7 e o c menos 5. E finalmente, aplicamos a distribuição entre parênteses dos elementos. E aí obtemos x ao quadrado menos 3x mais 2x menos 6 igual a 10. Passamos o 10 para o outro lado da igualdade e resolvemos a operação menos 3x mais 2x, que é igual a menos x. E aí temos a expressão x ao quadrado menos x menos 6 menos 10. E aí somamos os valores e obtemos x ao quadrado menos x menos 16 igual a 0. E os coeficientes são o a valendo 1, o b menos 1 e o c menos 16. Método de resolução de uma equação incompleta do segundo grau. Para resolver uma equação incompleta do segundo grau, dependemos do coeficiente, ou seja, temos duas formas de resolver a equação incompleta. Então, primeiro caso, coeficiente b igual a 0, ou seja, a expressão fica ax ao quadrado mais c igual a 0. Toda equação incompleta do segundo grau que possui o termo b com o valor igual a 0 pode ser resolvida isolando o termo independente. Observe a resolução a seguir. Nesse caso, passamos o 100 para o outro lado, então ficamos com 4x ao quadrado igual a 100, e aí passamos o 4 dividindo. 100 dividido por 4, a resposta é 25. Para chegar no resultado final, transformamos aquela potência em uma raiz, só que quando fazemos isso, aparecemos com sinal de mais ou menos. Então, raiz de 25, temos a resposta mais ou menos 5. Logo, temos as duas respostas, sendo x' 5 e x2' menos 5. No exemplo B, fazemos a mesma coisa. Passamos o 72 para o outro lado da igualdade. E aí temos 2x ao quadrado igual a 72. E aí passamos o 2 dividindo. 2x ao quadrado igual a 72 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 36. E aí a potência se transforma numa raiz. E aí tiramos a raiz de 36. E temos a resposta mais ou menos 6. X' é igual a 6. X2' é igual a menos 6. E finalmente, uma observação: em algumas equações incompletas, fazemos o mesmo processo, passamos o 45 para o outro lado, e aí o 45 vai como menos 45, depois passamos o 5 dividindo, 45 dividido por 5, temos a resposta menos 9, e aí a potência se transforma em raiz, só que aqui vem a observação: não existe raiz de número negativo, logo o x não existe. Método de resolução de uma equação incompleta do segundo grau com coeficiente c igual a 0, ou seja, ax ao quadrado mais bx igual a 0. Se a equação possui um termo c igual a 0, utilizamos a técnica de fatoração dos termos comuns em evidência. Nesse caso, se você observar a equação 3x ao quadrado menos x, nós podemos ter o termo comum x em ambos os elementos e colocá-lo em evidência. Logo ficaremos com x, entre parênteses, 3x menos 1. E aí nós resolvemos cada um desses termos. O fator x ele já é igual a 0, então já é uma resposta da nossa raiz. O outro x é encontrado pelo valor que ficou dentro do parêntese, no caso 3x menos 1. E aí resolvemos. 3x menos 1 igual a 0, passamos 1 para o outro lado, ficamos com 3x igual a 1, e aí dividimos 1 com 3, tendo a resposta do x duas linhas, 1 sobre 3, que é a outra raiz. Resolvendo algumas equações, temos o seguinte: nesse caso, 2x ao quadrado menos 6x igual a 0, colocamos o x em evidência, temos entre parênteses 2x menos 6, e aí
aquele x em evidência já é igual a zero e o outro, o que ficou dentro do parênteses, é calculado. 2x menos 6, você passa o 6 para o outro lado da igualdade e depois divide pelo 2, chegando na resposta x igual a 3. Letra B. Mesmo processo, coloque o x em evidência, fica x, entre parênteses, 3x mais 12 igual a 0, aonde aquele x em evidência já é uma resposta igual a 0, e o outro x é encontrado pelos valores que ficaram dentro do parênteses. 3x mais 12 igual a 0. Passando 12 para o outro lado, fica menos 12 dividido por 3. Logo, a resposta é menos 4. Letra C. 5x ao quadrado menos 2x igual a 0. Colocamos o x em evidência e resolvemos os valores que ficaram dentro do parênteses. Então, fica x, 5x menos 2 igual a 0. 5x igual a 2, passamos o 5 dividindo. Nesse caso, pode aparecer a resposta na forma de fração. X, duas linhas, igual a 2 quintos. Muito obrigado pela nossa videoaula e não esqueçam de fazer as atividades presentes do livro do capítulo 6, da página 435 a 437. Muito obrigado e até a próxima videoaula.